acho que uma coisa bem importante da gente, quando a gente for pensar em falar em low carb, é entender o que é low carb, né? Porque muitas pessoas elas ainda têm dúvida nisso e às vezes vira e mexe, sobe perguntas aqui pra mim assim, Fer, o que é low carb? O que é low carb? Então, antes de falar de dicas, eu quero mostrar pra você o que é low carb, tá? Então, low carb é uma estratégia de alimentação pensando na redução de carboidratos de uma dieta, vamos dizer assim, normal. Uma dieta preconizada hoje aí pela pirâmide alimentar, tá bom? Hoje, numa dieta tradicional, a gente calcula aí em torno de 50% do valor calórico total dessa dieta de carboidratos. Vamos pensar assim, uma dieta de 1.000 calorias, só pra ficar fácil, tá? Ninguém vai sair comendo 1.000 calorias aí por dia, tá bom? Uma dieta de 1.000 calorias, 500 calorias são provenientes de carboidratos. Na low carb, a gente trabalha aí mais ou menos de 25 a 30 no emagrecimento. Em alguns casos pode chegar até em 40%, tá bom? Então aí, caindo mais ou menos aí, a grosso modo, na metade da quantidade de carboidratos de uma dieta tradicional, tá bom? Quais são os benefícios, então, dessa redução de carboidratos? Se eu sei, então, que a dieta low carb é uma dieta que tem uma quantidade reduzida de carboidratos, porque hoje a nossa dieta atual aí, preconizada pela pirâmide alimentar, né? Ela tem uma quantidade bem grande de carboidratos. E, consequentemente, a gente passou o quê? A engordar bastante, né? Então, se eu reduzir a quantidade de carboidratos, quais os benefícios para o meu corpo? Primeiro de tudo, eu vou abaixar a insulina. Abaixando a insulina, consequentemente, eu vou ter uma propensão muito maior para queimar essa gordura que eu acumulo. Consequentemente, eu vou ter uma redução de peso. Então, quais são os benefícios? Os benefícios são redução de peso, abaixar a insulina. Consequentemente, também a gente consegue aí reduzir a quantidade do colesterol, né? Então, pessoas que têm colesterol alto é super indicado reduzirem aí a quantidade de carboidratos para que a gente consiga ajustar esse colesterol. Outra coisa que acontece, gente, é redução de pressão, né? Então, a low carb faz com que a gente excrete melhor aí o sódio e a água, consequentemente tem um controle melhor da pressão, tá? Então, esses são os benefícios da low carb e, consequentemente, leva aí uma qualidade de vida muito melhor, né? Um ponto muito importante que eu vejo que tem muitas pessoas no consultório que tem muita dificuldade disso, tá? É aceitar a mudança. Aceitar que tem outro lado da alimentação. Fernanda, o que você quer dizer com isso? Gente, eu acho que é muito importante a gente entender que tem outro tipo de... Não é aquele outro tipo de alimentação, mas tem uma outra estratégia de alimentação do que só comer de 3 em 3 horas, do que só comer cereal integral, do que só comer alimentos desnatados e lights, né? Então, isso é algo super importante, né? É entender que tem uma visão diferente da alimentação, uma visão que a gente busca o quê? Os alimentos mais naturais possíveis, né? Os alimentos que têm uma quantidade aí bem baixa de aditivo químico, de preferência os alimentos orgânicos, e tudo isso faz com que a gente tenha uma melhor alimentação, né? Então, essa é a primeira dica. A primeira dica é pensar fora da caixa, é entender que tem uma alimentação completamente diferente, é entender que tem um jeito novo não, né? Antigo de se alimentar, né? Que tá virando um jeito novo. E é por isso que muita gente fala que fazer low carb é moda, mas não é moda. Os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos bisavós, eles não comiam a quantidade de carboidratos que a gente come hoje. Por quê? Porque eles não tinham tanta coisa industrializada que nem a gente tem hoje, né? E, consequentemente, a gente passou a comer uma quantidade muito grande de carboidratos, e a gente está tendo que rever todo esse conceito pela quantidade grande de carboidratos, né? Então, isso é super importante, gente.
é entender, né? É aceitar que tem uma alimentação diferente, que tem uma alimentação aí totalmente diferente aí da tradicional, né? Entender que não precisa comer só cereal integral, que cereal integral não vai resolver seu problema, que comer os alimentos diet, light também não vão resolver seu problema, tá? Então isso é super importante. É entender mesmo que você precisa mudar, né? E mudar é fácil, né? Mudar não é fácil, né? Não é fácil pensar. Por quê? Porque a gente faz aí 10, 20, 30 anos comendo da mesma maneira. E mudar algo fácil não é nada fácil. Porque a gente já vive assim há 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa. Procurando trocar todo o cereal por cereal integral. Desnatando tudo que a gente pode. Comendo tudo light diet, né? Então mudar isso é uma coisa fácil, né? Abrir mão do pãozinho de manhã é uma coisa fácil. Fer, tirar o carboidrato seria de uma vez ou aos poucos? Me diga qual é a melhor forma. Simone, eu acho isso uma coisa super importante que você perguntou. Porque assim, ó, eu acredito, né, que tem pessoas que prefiram retirar aos poucos, mas isso é muito difícil, porque assim, como a pessoa faz a vida inteira que ela come daquela maneira, às vezes ela vai reduzindo aos poucos, ela não vai sentir os benefícios que a redução do carboidrato em si de uma vez traz para o corpo, tá? Muitas vezes a pessoa, ela não sente porque a insulina às vezes continua ainda variando, ela continua sentindo fome, ela continua tendo compulsão e consequentemente ela não tem os benefícios assim em si, né? Então, no meu ponto de vista, nem todo mundo vai concordar com isso, tem pessoas que preferem ainda fazer uma maneira gradual, mas eu acredito que tem que sim fazer uma redução de carboidratos logo de cara. Primeiro, para você também tentar se livrar do vício, né? Porque comer carboidrato é algo viciante. Muitos pacientes que falam pra mim que tem essa grande dificuldade da redução porque não consegue se livrar de coisas que tem hábitos de comer, tá? Então eu oriento você a reduzir de uma vez, tá bom? Não sei se vocês têm essa informação, que o Brasil é o 5º país no mundo em índice de obesidade. E nós somos o terceiro em obesidade masculina, né? Então, no mundo inteiro, o Brasil é o 3º em obesidade masculina e o 5º em obesidade geral do mundo, né? Então, nós reduzimos as quantidades de gorduras e colocamos carboidrato e a gente não parou de ter obesidade, né? Então, consequentemente, a gente tem que aceitar que existe uma nova maneira de se alimentar. Uma nova não, eu tô falando nova toda hora, né, gente? Que tem uma visão aí que a gente tá resgatando da alimentação e, consequentemente, a gente consegue aí ter um controle dessa obesidade, né? Ter uma melhor qualidade de vida, ter uma adequação de exame de sangue, tudo porque a gente tá o quê? Mudando a visão da nossa alimentação. Mas voltando a falar, não é nada fácil fazer isso, né? Então é por isso que a gente precisa o quê? Entender o que está fazendo, olhar para isso de uma outra maneira, mudar o nosso comportamento, né? E aceitar que existe um outro lado, tá? Existe lado certo, existe lado errado, Fernanda? Não existe, tá? Não existe. Existe aquilo que faz sentido para você, tá? Não significa que quem come de 3 em 3 horas está errado e não significa que quem come quando está com fome está errado. Significa que cada pessoa tem o seu jeito melhor de fazer. Eu acredito que comer quando tem fome é a melhor coisa. Muitos pacientes começam a low carb e eles querem que tenha perca de peso assim no primeiro dia, na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, então eles já estão descabelando porque eles não perderam peso, tá? Gente, é comum. Você passou 10, 15 anos comendo da mesma maneira. Até seu corpo se adaptar a um novo estímulo demora um tempo, tá? Isso é muito importante. Outra coisa,
Tem pessoas que têm alguns sintomas durante o início da low carb. Dor de cabeça, tontura, né? Isso é comum. Você está mudando um padrão alimentar, né? Então você pode sim ter alguns sintomas que não eram, que você não tinha antes, por exemplo, a dor de cabeça, a tontura, né? Então assim, mas isso é para passar após o início da low carb. Então assim, mais ou menos uns de 7 a 10 dias é para melhorar. É para você já estar mais adaptada, tá? Mas a adaptação acontece mesmo de 8 a 10 semanas. De 6 a 10 semanas, né? É mais ou menos aí o tempo que a gente precisa para se adaptar em low carb. Para falar assim, não, hoje eu sou adaptado a esse estímulo, né? Então eu preciso fazer aí de 6 a 10 semanas, tá bom? Segunda dica. Vamos para a segunda dica. A segunda dica, gente, na verdade, a segunda dica é uma coisa super importante. É o consumo consciente do carboidrato e entender que existe vida pós-carboidrato, né? A gente às vezes pensa assim, pô, eu vou parar, eu vou fazer low carb e agora o que eu vou comer? Né? Então, às vezes a gente fica tentando procurar substitutos para os carboidratos e tentar olhar receitas, etc. Gente, o mais importante quando a gente pensa em reduzir carboidratos é entender que existem muitos alimentos que não são pão, macarrão, né? Então assim, e procurar algumas alternativas, às vezes coerente para isso, né? Não adianta substituir o pão francês pela tapioca, né? Nós temos que substituir o pão francês por um alimento que tenha um teor menor de carboidratos. Então a gente vai trocar 6 por meia dúzia, né? A grande vantagem aí de trocar o pão pela tapioca é que a tapioca não tem glúten, mas só isso. Fora isso, não existe mais nenhuma outra eficiência, tá bom? Isso é algo super importante, né? Então é entender que a nossa alimentação ela pode ser sim muito diversificada mesmo sem a ingestão alta de carboidratos. É procurar fazer substituições coerentes, né? Não adianta então eu trocar o macarrão normal por macarrão sem arroz, macarrão de arroz. Não adianta eu trocar o bolo por farinha de trigo integral, né? É eu realmente conseguir olhar para isso de uma maneira eficiente, fazer substituições de carboidratos eficientes, tá? Eu queria que você fizesse um exercício, tá? Que você pensa em todos os carboidratos que você consumiu ontem ou sábado. E tenta encontrar um substituto para eles, né? Então vamos pensar, no meu café da manhã eu sempre como pão. Será que dá para substituir isso por 2 ovos? Ou um bolinho low carb? Ou um pão low carb? Como que eu consigo fazer isso e ter uma alimentação gostosa e uma alimentação que tenha menos carboidratos? Tá? É entender que existe substituição para carboidratos, que a gente não fica sem energia sem carboidratos, que a gente ganha, na verdade, a disposição sem carboidratos. Então, assim, gente, é realmente olhar, e por isso que eu falei aquela primeira dica, né? Que é importante a gente entender que existe uma outra forma de se alimentar, né? Porque, consequentemente, quando eu entendo, eu consigo fazer substituições desses carboidratos de uma maneira melhor. E uma outra coisa, gente, ninguém vai acertar tudo de primeira, ninguém vai fazer tudo perfeito de primeira, ninguém consegue isso. Até hoje aí depois de 1 ano e meio de low carb, que eu faço há 1 ano e meio, eu tenho várias coisas que eu acabo fazendo errado, né? Eu acabo às vezes exagerando na porção, ou às vezes não conseguindo só ficar em low carb, e acabo fazendo uma refeição ou outra fora, né? E às vezes eu faço isso inconscientemente, né? Que eu acho isso errado, né? Que quando a gente tem que sair fora da dieta tem que ser muito consciente, né? Então assim, isso é algo importante, né? Então assim, é entender que existe vida na low carb. E como a gente diz, low carb é vida, né? Porque low carb é uma maneira
muito gostosa de se alimentar. E depois que a gente consegue quebrar os paradigmas, a gente consegue substituir muito bem os carboidratos, né? Então é uma maneira eficiente de abaixar carboidratos. É o quê? Procurar substituições, né? Então busque substituições, procure essas substituições, que com certeza ela existe e ela vai caber dentro da sua alimentação e você vai ter muitos resultados em substituir esses carboidratos por outras fontes dentro de proteínas e gorduras. Ou às vezes substituir por vegetais de baixa quantidade de carboidratos, tá bom? A terceira dica, que pra mim é uma dica muito importante, que é, terceira dica, não ter medo da gordura natural dos alimentos. Vou falar o meu exemplo pra vocês, tá bom? Eu vou contar um pouquinho do meu exemplo pra vocês. Quando eu descobri a low carb, gente, agora eu vou querer chegar em 300 desse jeito. Eu vou querer chegar em 300 desse jeito, né? Compartilha o vídeo aí, marca todo mundo. Como eu cheguei na low carb, gente? Eu cheguei na low carb por um problema que eu tenho, né? Eu tenho síndrome do ovário policístico e nunca eu tinha sido informada que síndrome do ovário policístico tem resistência à insulina. Eu descobri isso estudando, fuçando, mexendo e um monte de coisa. E eu falei, bom, já que eu tenho resistência à insulina, eu preciso reduzir a quantidade de carboidrato que eu consumo, senão eu vou virar diabética. Consequentemente, eu me deparei com a low carb. E quando eu vi que a low carb, a gente podia comer bacon, podia comer gordura da picanha, podia comer costela, eu falei, meu Deus, isso não funciona. Tudo que eu aprendi não é isso, né? Eu aprendi a desnatar as coisas, eu aprendi a dar preferência pro light, pro zero. E como que vem uma dieta que se diz saudável comer gordura? E daí, gente, eu comecei a estudar. E eu falei assim, bom, eu preciso testar em mim, né? Antes de eu tomar qualquer partido, eu preciso testar em mim, né? Pra ver como que meu corpo se comporta com isso, como eu me comporto com isso. Gente, em um mês, eu perdi de 4 a 5 quilos, eu não me lembro agora direito. Eu sei que rapidamente eu perdi 6 quilos, né? Depois de um tempo de low carb, né? E eu falei, gente, não é que esse negócio parece que funciona? E daí tudo começou a fazer mais sentido pra mim, porque além de eu entender que a literatura falava uma coisa, o meu corpo respondeu isso, né? E consequentemente eu passei a não ter mais medo da gordura, né? Então quantas vezes, gente, eu recebo no consultório o paciente falando assim, ai, mas eu como tudo errado, porque eu adoro comer a pele do frango. Ai, porque eu adoro uma carne com gordura. Gente, isso não é problema, né? Isso não é problema. Então, assim, percam o medo de gordura natural dos alimentos. Perder o medo de gordura natural dos alimentos não significa comer só gordura. Não significa comer bacon e ovo no café da manhã, creme de leite, sei lá, costela e um monte de gordura durante o dia. Óleo de coco, colocar 4, 5, 6, 20 colheres de óleo de coco na alimentação. Não significa isso, gente, tá? Por favor. Perder o medo natural dos alimentos é não ter problema de consumir qualquer corte de carne. Não é só dar preferência pro peito de frango, né? É poder comer uma sobrecoxa sem problema algum, tá bom? Será que a evolução ou Deus, o que você queira chamar isso, ia errar tanto assim e ia fazer, por exemplo, só o patinho do boi bom? Ou só o peito do frango bom, o resto a gente joga fora, né? Então assim, se tem gordura, não tem por que evitar. Se a gordura é natural do alimento, gente, a gordura natural não tem por que eu evitar, tá? O que eu devo evitar são as gorduras o quê? Adicionadas, isso eu preciso evitar, certo?